Zamioculca é essa plantinha que está aí na tela para vocês. Ela também é uma planta que cresce para cima. Assim como o bambu, ela também tem a característica que ela é verde, então também é a cor da prosperidade. Essa zamioculca, ela é uma planta que não tem erro. Se você quer colocar alguma planta na sua casa, não sabe qual planta que é boa, qual planta que não é, aposta na zamioculca. A zamioculca, ela é a que a gente chama de planta coringa. Então ela é boa para qualquer cômodo, para qualquer área do Feng Shui. E além disso, ela é muito fácil de cuidar. Então algumas plantas, elas têm a característica de precisar de mais luminosidade, precisar de mais iluminação, precisar de mais ventilação, né? A zamioculca, por ela ter uma planta mais grossinha assim, ela se adapta muito bem aos ambientes, inclusive ambiente que tem pouca iluminação e pouca ventilação. Então é muito fácil cuidar da zamioculca. Então, para as pessoas que têm dificuldade, né, que acabam matando muitas plantinhas, a zamioculca é muito fácil de cuidar dela, tá? Ela é tipo aquelas suculentas que tem as pequenininhas, só que ela num formato grande. Tem grande e tem vaso pequenininho também da zamioculca. Mas ela é uma planta coringa, não tem erro. É boa para colocar no banheiro, é boa para colocar na porta de entrada da casa, é boa para colocar principalmente também na área da prosperidade para elevar e atrair dinheiro para sua casa. Zamioculca. Quais são as 4 plantas? Vamos recapitular aqui, ó. Que agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre planta crescer para cima ou para baixo. As plantas artificiais eu já falei, né? Mas vou recapitular aqui com vocês. E acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? E vou falar sobre a espada de São Jorge também, tá? Então, recapitulando, as 4 plantas que são boas para você atrair dinheiro para dentro da sua casa são orquídea, principalmente da cor púrpura, zamioculca, bambu da sorte e dinheiro em penca ou tostão, né? Ou as variáveis dela, dólar ou euro. Essas são 4 plantas muito boas para atrair dinheiro. Lírio da Paz, ele tem uma outra função que fala, uma propriedade, né? Ele é mais para proteção. A gente vai falar sobre ele nas próximas lives. Ele é mais para uma proteção, porque ele transmuta as energias. É muito bom para quem trabalha muito tempo no computador, no celular. Mas isso aí é tema para as próximas lives sobre o Lírio da Paz, tá? Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a espada de São Jorge. Espada de São Jorge, lança de Santa Bárbara, espada, todas essas variações, plantas que têm formato de espada ou de lança, ou também plantas que têm espinhos, né? Como eu estava falando no começo da live aqui para vocês, nenhuma planta é ruim, nenhuma dessas plantas vai estar prejudicando a energia da sua casa. O que acontece? Todas as plantas, elas são fontes de energia Ti, fonte de energia vital. Mas, além desse aspecto das plantas, também tem a questão de como que elas nos afetam, do nosso inconsciente, que é o que eu sempre falo para vocês, que eu estou falando muito ao longo dessas lives de aquecimento e que é o que eu quero realmente, a mensagem que eu quero que vocês peguem aqui, sobre como os nossos objetos ao nosso redor influenciam nos nossos sentimentos. E aí o que acontece? Quando você tem uma planta em formato de espada, de lança ou com espinhos, ela representa para o nosso inconsciente, ela representa uma ameaça. Ela tem um formato que representa uma ameaça. E o nosso inconsciente, ele fica em estado de alerta, como proteção. Ele fica em estado de alerta como forma de nos proteger. Então, ó, ele fica como se tivesse um sinalzinho ali, apontando, cuidado, não encosta ali que você pode se machucar. Por mais que você já tenha se acostumado, você não bate ali, mas você não bate justamente porque o teu inconsciente ele está em estado de alerta de que ele sabe que se você bater naquela plantinha, se você encostar nela, você pode se machucar, você pode se espetar. Então,
O nosso subconsciente, nosso inconsciente, ele não consegue relaxar, ele não consegue desligar quando a gente está muito próximo de uma plantinha dessa. E se o nosso inconsciente não consegue relaxar, a gente tende a ter dificuldades para dormir, ter dificuldades para descansar, e aí a gente dorme e acorda cansada, a gente dorme e sente que não dormiu direito, ou nem consegue dormir, ou também tem muitas dores no corpo. Por quê? Quando a gente está em estado de alerta, o nosso corpo, como forma de proteção, ele faz o quê? Ele contrai. E aí, quando você fica contraída, isso começa a forçar os teus músculos. E se você força os teus músculos, daqui a pouco você tá o quê? Com dor muscular. E muita gente passa a vida inteira com dor e não sabe por quê. E muitas vezes é porque fica muito tempo muito próximo de uma plantinha dessas. Então, não é porque a planta é ruim, são excelentes. A gente só tende a manter ela pelo menos 2 metros de distância dos nossos locais de longa permanência, os locais que a gente passa muito tempo. De padrão, os locais de longa permanência são nossa cama, que a gente passa umas 8 horas em média por dia nela, sofá, mesa de trabalho, mesa de estudos, a própria mesa de jantar, nosso fogão e a porta de entrada da nossa casa a gente também evita, tá? Porque é onde está entrando toda a energia ali da nossa casa. Então, a gente evita nesses locais. Bruna, eu passo muito tempo sentada na varanda. Então, você vai evitar lá, porque a varanda, para você, é um local de longa permanência. Então, vocês têm que entender isso. Quais são os seus locais de longa permanência? O que é local de longa permanência? Local que você tende a passar mais de 1 hora por dia. Quando você fica nele, você fica mais de 1 hora. Um corredor não é um local de longa permanência. Você passa pelo corredor, né? O banheiro não é um local de longa permanência. Você vai, faz as suas necessidades, toma o teu banho, sai. Agora, a cama, o sofá, as mesas são locais de longa permanência. Então, próximo desses locais, a gente evita pelo menos uns 2 metros. Bruno, eu posso ter espada de São Jorge na minha sala? Pelo menos 2 metros de distância do seu sofá. Mas, do lado do teu rack, não tem problema nenhum. No canto ali da sala, não tem problema nenhum. Inclusive, plantas nos cantos da casa são excelentes. Os cantos da nossa casa são as áreas mais prejudicadas energeticamente falando. Por quê? É difícil acessar os cantos. É só você pensar quando você vai varrer a casa. Quando você vai varrer a casa, você pega a vassoura e vai varrendo. Quando chega no cantinho, você tem que virar a vassoura, você tem que encaixar ela lá e sempre fica uma sujeirinha ali no cantinho. É difícil acessar o canto. Para a energia, é a mesma coisa. A energia, ela entra pela nossa casa e ela flui. Só que nos cantos é onde menos tem renovação de energia, onde a energia fica mais emboladinha, mais estagnada. Então, você colocar plantas nos cantos da sua casa é muito bom para não ter esses acúmulos de energia ou falta de energia ali. Então, plantas nos cantinhos são muito boas.